Quem foi Ezequiel na Bíblia? Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Ezequiel 1:3. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel além das informações que são encontradas no livro que leva seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. 2 Reis 24 e 14. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus, e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado ao luto. Ezequiel 25:15-16. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Ezequiel 24:19-27. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Telefone Abib, perto de Nippur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão. Mas não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. Conforme já foi dito, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. Mas no ano em que ele deveria começar seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que ele profetizou, o templo estava em ruínas. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para que o YouTube venha divulgar para mais e mais pessoas. E lembrando, na descrição desse vídeo, está o link de um e-book, onde você pode estar adquirindo e tendo mais conhecimento sobre a Bíblia e seus personagens. E assim está ajudando esse canal a crescer mais e mais. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro. Nessa ocasião o profeta teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, querubins, vistos pelo profeta Ezequiel na ocasião de sua convocação, também lembram o chamamento de Isaías, onde ele viu serafins que ministravam diante de Deus. Isaías 6:2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Apocalipse 4:16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. Nesse momento ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano, que enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele traria novamente os tempos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém.
Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras. Também profetizou, após a destruição da cidade, a restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Ezequiel 29:17. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu, no mínimo, cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muito de suas visões claramente serve de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse.